Olá! Hoje a gente vai falar de um lugar que é um verdadeiro espetáculo no Brasil, Arraial do Cabo. Fica ali na costa do Rio de Janeiro e olha, parece o Caribe. Só que essa beleza toda, de cartão postal mesmo, esconde um segredo fascinante e bem gelado. Pois é, aí que tá o grande mistério que a gente vai desvendar. Pensa só, um cenário caribenho, sol, areia branquinha, mas aí a pessoa entra na água e ela é fria, bem fria. Como pode, né? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. E para ajudar, a cidade ainda tem esse lema, onde o sol passa o inverno. Quer dizer, reforça totalmente essa ideia de um paraíso que nunca acaba, né? É uma frase super poética, captura bem a sensação de estar lá, mas por trás dessa poesia toda tem uma ciência, uma complexidade no oceano que é única. Então vamos lá, vamos começar a desvendar esse paradoxo. Primeiro a gente precisa entender de onde vêm tantos apelidos, tantos títulos que Arraial do Cabo tem e como que essas características que parecem não ter nada a ver uma com a outra, na verdade constroem a identidade desse lugar. Olha só a lista, é impressionante. Chamam de Caribe brasileiro, claro, por causa da cor da água. Capital do mergulho por causa da vida marinha absurda que tem por lá. E ainda por cima, é lá que fica a praia que já foi eleita a mais perfeita do Brasil. Quer dizer, com um currículo desses, a imagem que fica é a de um paraíso tropical perfeito, sem defeitos. Ok, agora a gente vai para o centro da questão, o coração do mistério. A resposta para a água ser fria e ao mesmo tempo ter tanta vida, tanta biodiversidade, está num fenômeno da natureza, um fenômeno muito poderoso. É aqui que a ciência entra para explicar a mágica. A palavra-chave aqui é ressurgência. Calma, é um nome técnico da oceanografia, mas a ideia por trás é bem fácil de pegar. Imagina o seguinte, uma corrente de água lá do fundo do oceano, bem gelada e cheia de nutrientes, sobe para a superfície. É como se o mar revirasse, trazendo tudo que está lá embaixo para cima. E isso acontece tipo um efeito dominó. Primeiro, essa corrente fria sobe e traz com ela uma avalanche de nutrientes do fundo do mar. Esses nutrientes são um banquete para os micro-organismos para o plâncton. Com tanto plâncton, a cadeia alimentar inteira explode. Vem peixes, tartarugas, golfinhos, todo mundo. E o resultado final é exatamente o paradoxo de Arraial. Água fria, sim, mas super transparente e lotada de vida. Mas olha, os segredos de Arraial do Cabo não estão só debaixo d'água, não. Em terra firme, a história desse lugar é uau! Ela nos leva lá para o comecinho da chegada dos europeus no Brasil. É uma jornada e tanto, viu? Começa com povos nômades vivendo ali há milhares de anos, aí passa a ser um dos primeiros pontos de contato com os europeus, depois vira um polo industrial e por fim se torna um município independente. É muita história num lugar só. Vamos parar num ano específico, 1503. Guarda essa data, ela é fundamental. Foi nesse ano que a expedição de ninguém menos que Américo Vespúcio, sim, o cara que deu o nome para o nosso continente, chegou exatamente ali, naquele ponto da costa. E a chegada do Vespúcio mudou tudo. Ele não só passou por ali, ele montou uma base, sabe? Deixou gente, construiu um forte e estabeleceu o que muitos historiadores dizem foi a primeira feitoria, o primeiro ponto de comércio europeu em terras brasileiras. Então o ponto aqui é o seguinte, Arraial do Cabo não é só beleza natural. É também um pedaço importantíssimo, um berço da nossa história. A cidade tem marcos disso até hoje, como a famosa Casa da Piedra, que é tida como a primeira construção de alvenaria do Brasil. Pensa no peso histórico disso. Dando um salto no tempo, a gente chega no século XX. E aí, a cidade passa por outra virada de chave, outra grande transformação. A vocação de Arraial muda completamente. Deixa de ser um polo industrial para se tornar esse paraíso do ecoturismo que a gente conhece hoje. A mudança é impressionante. Pensa que antes era uma vila de pescadores e um lugar marcado pela gigante fábrica da Álcalis. Hoje, a economia gira em torno do mergulho, dos passeios, do turismo, tudo voltado para a natureza. Foi uma reinvenção total da identidade da cidade. Bom, e aí a gente chega nos dias de hoje. Como é que essa mistura toda de ciência, de história, se reflete na experiência de visitar Arraial? O que faz desse lugar um destino tão desejado? Olha, pouca coisa resume tão bem a beleza de Arraial quanto essa frase. A Ilha do Farol, que é uma praia super protegida com acesso controlado pela Marinha, foi eleita a mais perfeita do Brasil pela revista Veja. Não é pouca coisa, né? É um reconhecimento oficial da perfeição daquele lugar. E olha, a Ilha do Farol é só o começo. Tem as prainhas do Atalaia, com aquela escadaria famosa, sabe? A Praia do Forno, que é mais escondidinha.
a Gruta Azul, que é mágica, e o Pontal do Atalaia, que tem um pôr-do-sol inacreditável, daqueles que o sol entra no mar. E claro, em todo canto, a vida marinha dando um show. E aqui a gente fecha o círculo. Lembra da ressurgência? Aquele fenômeno que deixa a água fria? Pois é ele que sustenta toda essa vida marinha absurda que faz de Arraial a capital do mergulho. É a ciência explicando a magia. É isso que atrai gente do mundo inteiro para lá. Mas todo paraíso tem seu lado frágil. E a mesma natureza que faz de Arraial um lugar único também precisa ser protegida. É um ecossistema muito delicado, sabe? Que abriga espécies em risco de extinção, como um passarinho chamado formigueiro do litoral, que só existe ali, naquela região do mundo. E a gente termina com essa provocação. Arraial do Cabo é um tesouro, né? Moldado pelo oceano e pela história. O grande desafio hoje é encontrar o equilíbrio entre receber tanta gente e conservar tudo isso. A pergunta que fica no ar é: como a gente faz para garantir que esse paraíso, que essa praia mais perfeita, continue assim, intacta para as próximas gerações? Fica aí para a gente pensar.